Olá, seja bem-vindo ao treinamento de Direitos Básicos na Educação Especial sobre Entendendo o Plano Educacional Individualizado. Esse workshop foi criado pela Federação para Crianças com Necessidades Especiais. A missão da Federação é capacitar famílias, envolver comunidades diversas e eliminar barreiras para melhorar a qualidade de vida de todas as crianças e jovens adultos, especialmente aqueles com deficiência. Por meio de iniciativas como o Centro de Informação e Treinamento para Pais, financiado pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos sob a Lei de Educação de Indivíduos com Deficiência, oferecemos suporte direto às famílias para que compreendam seus direitos legais e saibam como exercê-los. Nosso Centro de Pais também promove a comunicação eficaz entre famílias e profissionais da educação, incentivando a participação ativa dos responsáveis nas decisões escolares. Além disso, fornecemos informações acessíveis sobre deficiências e necessidades educacionais, ajudando os pais a se tornarem defensores informados e engajados na jornada educacional de seus filhos. Neste workshop, você vai entender o que é o IP, Plano Educacional Individualizado, por que ele é importante para o seu filho e como participar ativamente do processo. O IP é um documento legal muito importante para garantir que estudantes com deficiência recebam apoio e metas feitas especialmente para eles. Ele é dividido em partes que mostram como o aluno está agora, o que se espera que ele alcance e como a escola vai ajudar nesse caminho. Essas partes incluem avaliação, meta, serviços, acomodações, ambiente e progresso. Quando você receber uma proposta de IP, leia com calma, faça perguntas e saiba que pode levar o documento para casa antes de tomar qualquer decisão. Se você não concordar com o que foi proposto, pode pedir uma revisão, recusar por escrito ou buscar mediação. Sempre há alternativas. O Programa Educacional Individualizado, ou IP, é um plano por escrito criado para garantir que as necessidades únicas de um aluno com deficiência sejam atendidas na escola. Ele tem dois objetivos principais: definir metas de aprendizado adequadas para o aluno e organizar os serviços que a escola vai oferecer para ajudar nesse processo. O IP é um contrato legal entre a escola e os pais, que determina os serviços de educação especial, as acomodações e modificações necessárias e o tipo de sala de aula onde o aluno vai aprender. Esse documento é protegido por lei e pode ser aplicado por órgãos governamentais, garantindo que os direitos do aluno sejam respeitados. O IP é desenvolvido por uma equipe de pessoas que conhecem bem o aluno e suas necessidades. Essa equipe inclui os pais, com intérprete se necessário, o próprio aluno, se ele tiver 14 anos ou mais, professores de educação especial e regular, um representante do distrito escolar que conhece os recursos disponíveis, alguém que possa explicar os resultados das avaliações e profissionais que ofereçam serviços como fonoaudiologia ou fisioterapia. Os pais são parte essencial da equipe, pois conhecem profundamente seu filho e têm o direito de discordar das decisões. Também é possível convidar outras pessoas com conhecimento sobre a criança, como médicos, psicólogos, familiares ou especialistas. É importante avisar a escola com antecedência se alguém for participar, para garantir que a reunião aconteça de forma organizada e respeitosa. O IP é desenvolvido durante uma reunião entre os membros da equipe do IP, que acontece pelo menos uma vez por ano, em um horário que seja bom tanto para os pais quanto para a escola. Nessa reunião, a equipe analisa os resultados das avaliações feitas por profissionais de diferentes áreas, para entender bem as necessidades da criança. Todos os membros da equipe devem participar, a menos que os pais concordem por escrito que alguém seja dispensado. Se um membro for dispensado, ele deve enviar suas informações por escrito antes da reunião. Os pais podem participar presencialmente ou por videoconferência, como o Zoom, e a escola deve fornecer um intérprete qualificado, se necessário,
para garantir que tudo seja compreendido. O objetivo é criar um plano que realmente atenda às necessidades educacionais da criança. O IP inclui várias sessões importantes que ajudam a criar um plano personalizado para o aluno. Ele começa com as preocupações dos pais e do próprio aluno, além da visão da equipe sobre o futuro da criança. Também traz o perfil do aluno e os níveis atuais de desempenho acadêmico e funcional. Se o aluno estiver se aproximando da adolescência, o IP inclui um plano de transição para a vida após o ensino médio. O documento também lista os ajustes e modificações necessárias, como acomodações para avaliações estaduais e distritais. Além disso, define metas anuais mensuráveis, a participação do aluno em sala de aula regular, os serviços que ele vai receber, transporte, mudanças no cronograma escolar, serviços durante o ano escolar estendido e outras informações adicionais. Há também uma seção para registrar a resposta dos pais em relação ao documento proposto. Cada uma dessas partes será explicada com mais detalhe nos próximos slides do workshop. A primeira parte do IP é dedicada às preocupações dos pais e do aluno. Essa seção é muito importante porque permite que a escola conheça desafios que talvez não sejam visíveis no dia a dia, como dificuldades com lição de casa, participação na escola, problemas sociais ou emocionais, bullying, evasão escolar ou se o aluno tem amigos fora da escola. Os pais e o aluno devem escrever essas preocupações com cuidado e levá-las para a reunião da IP para que sejam discutidas e incluídas no plano. A equipe do IP começa a reunião ouvindo essas preocupações, pois elas ajudam a direcionar a conversa e garantir que o plano atenda às necessidades reais do aluno. Para os alunos que estão se preparando para a vida após a escola, ou após o ensino médio, essa sessão também pode incluir preocupações sobre o futuro, como trabalho, faculdade ou independência. A seção Visão do Aluno é uma parte essencial do IP e deve refletir os sonhos, interesses e objetivos do aluno para o futuro. Essa visão varia conforme a idade. Para alunos de 3 a 13 anos, ela pode incluir ideias sobre participação na escola, amizades, independência e bem-estar. Já para alunos de 14 a 22 anos, a visão deve abordar metas pós-secundárias, como faculdade, trabalho, vida independente e autossuficiência econômica. Essa visão ajuda a equipe a planejar um programa educacional que aproxime o aluno de seus objetivos, ano após ano. Os alunos podem precisar de apoio para desenvolver essa declaração antes da reunião, e esse apoio pode vir de professores, conselheiros, terapeutas ou outros adultos de confiança. É importante que os pais e alunos recebam perguntas orientadoras com antecedência e que possam compartilhar projetos, desenhos ou textos que expressem suas ideias. Durante a reunião da IP, a equipe deve considerar o contexto familiar e cultural do aluno, além de ouvir atentamente os pais sobre suas conversas e expectativas para o futuro. A visão do aluno deve ser usada como guia para todo o processo do IP, e a equipe deve manter expectativas altas, pensando além do desempenho acadêmico, incluindo habilidades sociais, comportamentais e de vida diária. A seção de ideias adicionais de visão da equipe permite que os membros da equipe, exceto o aluno, respondam à visão apresentada pelo aluno, sempre dando atenção especial à opinião dos pais. Após a reunião, a equipe pode continuar acompanhando o aluno para esclarecer ou aprofundar sua visão. Essa abordagem ajuda a garantir que o IP seja realmente centrado no aluno e alinhado com seus objetivos de vida. A seção Perfil do Aluno do IP serve para registrar todas as deficiências identificadas durante o processo de elegibilidade para a educação especial,
É importante lembrar que essas definições podem ser diferentes das que aparecem em laudos médicos ou outras avaliações clínicas. Por isso, o IP pode incluir mais detalhes sobre como a deficiência afeta o aluno em outras partes do documento. Por exemplo, a equipe pode indicar que o aluno tem uma dificuldade de aprendizagem específica e, mais adiante, explicar que isso inclui dislexia, disgrafia ou descalculia. Todas as deficiências devem ser selecionadas, sem separar entre primária ou secundária. Se for indicado que o aluno tem transtorno do espectro autista, o formulário abrirá automaticamente 7 perguntas adicionais, conforme exigido pela Lei do Autismo, para garantir que os desafios típicos sejam considerados no planejamento. Se o aluno com deficiência também for identificado como aprendiz de inglês, a equipe do IP deve marcar sim nessa sessão e considerar cuidadosamente suas necessidades linguísticas. A Lei de Educação de Indivíduos com Deficiências exige que essas necessidades sejam levadas em conta ao desenvolver o IP. Por isso, é essencial que a equipe inclua profissionais com conhecimento em aquisição de segunda língua e que saibam diferenciar entre dificuldades com o inglês e a deficiência do aluno. Antes da reunião, a equipe deve reunir informações sobre o progresso do aluno no aprendizado do inglês, os serviços de ESL que ele recebe e os dados das avaliações mais recentes. Durante a reunião, é importante discutir como o aluno pode usar apoios linguísticos para aprender melhor e como suas necessidades serão atendidas em programas como imersão protegida em inglês ou educação bilíngue. Após a reunião, a escola pode organizar encontros regulares entre os professores de educação especial e de inglês como segunda língua, para garantir que os serviços estejam bem coordenados. Essa colaboração ajuda a criar um plano que respeita tanto a deficiência quanto o desenvolvimento da linguagem do aluno. Na seção de tecnologia assistiva do perfil do aluno, a equipe do IP deve indicar se o aluno precisa de algum tipo de dispositivo ou serviço para apoiar seu aprendizado. Isso pode incluir ferramentas como softwares de leitura, equipamentos de comunicação ou serviços especializados que ajudam o aluno a usar essas tecnologias. Se a resposta for sim, é importante identificar em quais partes do IP essas necessidades serão abordadas, como nas metas, acomodações ou serviços relacionados. Essas informações garantem que o aluno tenha acesso aos recursos necessários para participar plenamente das atividades escolares e alcançar seus objetivos educacionais. A seção Níveis Atuais do IP descreve como o aluno está se saindo na escola, tanto academicamente quanto em outras áreas importantes para seu desenvolvimento. Ela é dividida em 4 partes: desempenho acadêmico, comportamental, social e emocional, comunicação e outras áreas relevantes. A equipe do IP deve usar uma linguagem clara e incluir os principais resultados das avaliações, sem repetir todos os detalhes técnicos. É importante que essa parte do documento reflita os pontos fortes, interesses e preferências do aluno, além de suas dificuldades. A conversa deve ser feita de forma colaborativa, com todos os membros da equipe contribuindo, incluindo os pais, professores e especialistas, para garantir uma visão completa do progresso do aluno. Para alunos com transtorno do espectro autista, a equipe do IP deve considerar áreas específicas, como a comunicação verbal e não verbal, habilidades sociais, resposta a bullying, sensibilidades sensoriais, resistência a mudanças, comportamentos repetitivos e estratégias de apoio comportamental. Além da reunião, a equipe deve reunir dados atualizados e conversar com o aluno sobre suas dificuldades e interesses. Durante a reunião, é essencial discutir como a deficiência afeta o envolvimento e o progresso do aluno em todas as áreas do currículo. Após a reunião, os pontos fortes e interesses do aluno podem ser compartilhados com os professores para ajudar no planejamento das aulas. Essa sessão é fundamental para entender onde o aluno está agora
e como apoiá-lo de forma eficaz. A primeira parte da seção Níveis Atuais analisa como o aluno está se saindo nas áreas acadêmicas, como língua inglesa, sigla em inglês ELA, História e Ciências Sociais, Matemática, Ciências, Tecnologia e Engenharia. A equipe do IP deve descrever o desempenho atual do aluno em cada área relevante, destacando seus pontos fortes, interesses e como sua deficiência afeta seu envolvimento e progresso no currículo geral. Para alunos com autismo, essa parte também inclui uma pergunta específica sobre como a deficiência impacta o desenvolvimento social e emocional e o progresso acadêmico. Se a resposta for sim, a equipe deve indicar onde essa necessidade será abordada no IP. Para alunos de 3 a 5 anos, essa seção também pode incluir informações sobre atividades pré-escolares. O objetivo é oferecer uma visão clara e completa do desempenho acadêmico do aluno, para que o plano educacional seja bem direcionado às suas necessidades. A segunda parte da seção Níveis Atuais analisa como o aluno se comporta, se relaciona com os outros e lida com suas emoções na escola. A equipe do IP pode usar observações, avaliações comportamentais, como o FBA, e relatos dos pais e professores para entender melhor o aluno. É importante destacar os pontos fortes do aluno, bem como os desafios que sua deficiência pode causar nessas áreas. Essa seção também aborda o bullying, especialmente para alunos com dificuldades sociais ou com autismo, e pergunta quais habilidades o aluno precisa desenvolver para evitar ou responder a situações de bullying, assédio ou provocação. A equipe deve considerar estratégias e apoios positivos para ajudar o aluno a se comportar de forma adequada e aprender com segurança. Se essas necessidades forem identificadas, o IP deve indicar onde elas serão tratadas no plano. Nesta página do IP estão incluídas 5 das 7 perguntas específicas sobre autismo, exigidas pela lei estadual. Essas perguntas ajudam a equipe a considerar necessidades relacionadas à interação social, comportamentos repetitivos, respostas sensoriais incomuns, resistência a mudanças e estratégias comportamentais positivas. Se o aluno for identificado com transtorno do espectro autista, essas perguntas devem ser respondidas e, se necessário, as respostas devem ser refletidas em outras partes do documento, como nas metas, acomodações ou serviços. A seção de comunicação dos níveis atuais descreve como o aluno se comunica, seus pontos fortes nessa área e como sua deficiência afeta sua capacidade de se expressar e compreender os outros. Essa parte é especialmente importante para alunos com fala limitada ou que usam comunicação aumentativa e alternativa, CAA, como dispositivos de fala ou sistemas de símbolos. A equipe do IP deve indicar se o aluno precisa desses recursos na escola, em casa ou na comunidade, e se o aluno, a família ou os profissionais da escola precisam de treinamento para usá-los corretamente. Também é necessário descrever como o aluno navega esses dispositivos, escolhe palavras ou símbolos e transmite suas mensagens. Além disso, essa seção inclui a última das 7 perguntas específicas sobre autismo, que ajuda a identificar necessidades de comunicação verbal e não verbal. Se essas necessidades forem identificadas, o IP deve mostrar como elas serão atendidas por meio de metas, acomodações, serviços ou outras estratégias. A seção de áreas adicionais dos níveis atuais considera outras áreas importantes que podem estar relacionadas à deficiência do aluno, como atividades da vida diária, saúde, audição, habilidades motoras, sensoriais e visão. Para alunos surdos ou com deficiência auditiva, o IP deve indicar como suas necessidades de linguagem e comunicação serão atendidas, incluindo oportunidades de comunicação direta com colegas e profissionais no modo de linguagem do aluno. Já para alunos cegos ou com deficiência visual, a equipe deve avaliar se o ensino de Braille é necessário,
com base nas habilidades atuais e nas necessidades futuras do aluno. Essa sessão também pode abordar o uso de tecnologia assistiva se aplicável. Embora não haja exigência federal para abordar mobilidade, a equipe pode incluir informações relevantes se for necessário. A sessão de planejamento de transição pós-secundária do IP é dedicada ao futuro do aluno após o ensino médio. Esse planejamento é obrigatório para todos os alunos entre 14 e 22 anos, ou 13 anos que completarão 14 durante o período do IP, e deve considerar cursos acadêmicos e não acadêmicos, oportunidades de emprego e treinamento, além de vida independente e participação na comunidade. Antes da reunião, a equipe pode reunir informações sobre o curso de estudo do aluno, créditos escolares, experiências de trabalho e dados de profissionais que acompanham o aluno fora da escola. Durante a reunião, é importante conectar essa discussão à visão do aluno e aos seus níveis atuais de desempenho, incluindo seus pontos fortes, interesses e preferências. A equipe também pode usar inventários de interesse e prontidão para a carreira, se disponíveis, para ajudar a construir um plano realista e significativo. O objetivo é garantir que o aluno esteja preparado para uma vida adulta produtiva e independente, com o apoio adequado para alcançar seus objetivos. Essa seção substitui o antigo formulário de planejamento de transição e aparece automaticamente no IP para alunos entre 14 e 22 anos. Se necessário, a equipe pode adicionar essa página manualmente. O foco está nas 3 áreas principais de transição definidas pela Lei IDEA: educação, emprego e vida comunitária. A equipe do IP deve analisar onde o aluno está atualmente em relação a essas áreas, seus interesses, pontos fortes e como sua deficiência pode afetar seu progresso. Também é necessário registrar a data prevista para a formatura e o tipo de documento de conclusão que o aluno receberá, seja diploma, certificado de conclusão ou outro. O plano inclui curso de estudo planejado, o que pode ser ajustado a cada ano conforme o aluno avança. Essa sessão ajuda a garantir que o aluno esteja se preparando para uma vida adulta com metas claras e apoio adequado. Para mais detalhes, os pais e responsáveis são convidados a participar do workshop de planejamento de transição criado pela Federação. A seção de conexões de comunidade e interagências documenta as agências e organizações com as quais o aluno está envolvido como parte do seu plano de transição para a vida adulta. Isso pode incluir serviços estaduais como DDS, Departamento de Serviços de Deficiência e Desenvolvimento, ou DMAID, Departamento de Saúde Mental, entre outras agências. A equipe do IP deve registrar o nome da agência, o tipo de apoio que ela oferece e os dados de contato dos profissionais da escola que serão o elo de ligação com essa agência. O objetivo é garantir que haja coordenação e comunicação entre a escola e os serviços comunitários, para que o aluno receba apoio contínuo e bem planejado. Se essa seção não se aplicar ao aluno, basta escrever não aplicável. A seção de transferência de direitos trata do momento em que o aluno, ao completar 18 anos, passa a ser legalmente responsável por tomar decisões relacionadas à sua educação, a menos que haja uma tutela legal estabelecida pela família. A equipe do IP deve documentar que o aluno e os pais foram informados sobre essa mudança pelo menos 1 ano antes do aluno completar 18 anos. Esse aviso deve incluir informações sobre os direitos que serão transferidos, as proteções legais envolvidas e as opções disponíveis. Essa documentação é essencial para garantir que o aluno esteja preparado para assumir responsabilidades e que a família compreenda o processo. A equipe deve registrar claramente quando e como esse aviso foi fornecido. A
sessão de tomada de decisão é preenchida na reunião do IP que ocorre antes do aluno completar 18 anos. Nessa reunião, o aluno deve assinar um documento indicando que será responsável pelas decisões educacionais, se ele manterá o controle total, se compartilhará as decisões com os pais ou responsáveis, ou se o tribunal nomeou um tutor legal para tomar essas decisões. Essa escolha substitui o formulário padrão do distrito e deve ser registrado no IP. A partir dos 18 anos, o aluno se torna legalmente responsável por suas decisões educacionais, a menos que haja uma tutela formal. A equipe do IP deve documentar claramente qual opção foi escolhida e quando o aviso de transferência de direitos foi fornecido. Isso deve acontecer pelo menos um ano antes do aluno atingir a maioridade. Já o encaminhamento 688 é parte do processo de transição para a vida adulta. Ele se aplica a alunos com deficiência que estão a até 2 anos de concluir o ensino médio ou completar 22 anos, quando termina o direito à educação pública. O encaminhamento é feito pela escola para uma agência de serviços para adultos, como DDS ou DMH, que poderá oferecer apoio após a formatura. Embora o formulário de encaminhamento seja separado, o IP deve registrar a data do envio, o nome da agência e se o aluno atende aos critérios para esse encaminhamento. Se a equipe determinar que o aluno não se qualifica, isso também deve ser documentado. Essa seção ajuda a garantir que o aluno tenha acesso contínuo a serviços e suporte após sair da escola. Para mais informações, os pais responsáveis são convidados a participar do workshop de planejamento de transição apresentado pela Federação. Uma acomodação é uma adaptação feita para ajudar o aluno a superar ou contornar os desafios causados por sua deficiência, permitindo que ele tenha acesso ao currículo e às atividades escolares como os demais colegas. Com as acomodações certas, o aluno aprende os mesmos conteúdos, no mesmo nível de complexidade e é avaliado pelos mesmos padrões. As acomodações devem ser específicas e diretamente relacionadas às dificuldades descritas anteriormente no IP. Por exemplo, ao invés de escrever conforme necessário, a equipe deve indicar em todas as situações de teste. Exemplos comuns incluem tempo extra para provas, assento preferencial, pausas sensoriais, livros digitais, uso de organizadores gráficos ou software de leitura e escrita. É importante lembrar que todos os profissionais da escola podem oferecer acomodações, mesmo sem treinamento especializado. O excesso de acomodações pode dificultar sua implementação, então a equipe deve escolher com cuidado aquelas que são realmente necessárias. Uma modificação da instrução é uma mudança no que está sendo ensinado ou no que se espera que o aluno aprenda e demonstre. Diferente das acomodações, que ajudam o aluno a acessar o conteúdo padrão, as modificações ajustam o conteúdo, a forma de ensino ou os critérios de avaliação para atender às necessidades específicas do aluno com deficiência. Existem 3 tipos principais de modificação. Modificação de conteúdo, por exemplo, usar um livro com linguagem mais simples. Modificação de metodologia, como ensinar com recursos multissensoriais ou em grupos menores. E modificação do resultado esperado, como permitir que o aluno faça uma apresentação oral ao invés de um teste escrito. Essas modificações são geralmente elaboradas por educadores especiais, mas podem ser sugeridos por qualquer membro da equipe escolar. É importante lembrar que se o conteúdo for muito modificado, o aluno pode ter dificuldades em avaliações como MCAS ou em séries mais avançadas. Por isso, a equipe do IP deve sempre buscar formas criativas de manter o aluno exposto ao conteúdo essencial, respeitando suas necessidades. Os auxílios e serviços suplementares são recursos e apoios que ajudam o aluno com deficiência a participar das atividades escolares
junto com os colegas sem deficiência, na medida máxima apropriada. Esses serviços podem ser oferecidos em salas de aula regulares, em outros ambientes educacionais e também em atividades extracurriculares e não acadêmicas. Exemplos incluem terapia ocupacional, fonoaudiologia, tecnologia assistiva, transporte, serviços psicológicos, orientação, recreação terapêutica, entre outros. A tecnologia assistiva pode variar de itens simples, como um pegador de lápis, até dispositivos mais avançados, como softwares de comunicação. Além disso, os serviços de tecnologia assistiva envolvem avaliação, fornecimento, manutenção e treinamento para o uso dos dispositivos. A equipe do IP deve incluir no plano qualquer auxílio ou serviço necessário para garantir que o aluno receba uma educação pública, gratuita e apropriada, mesmo que esse recurso ainda não esteja disponível na escola. O objetivo é garantir igualdade de acesso e participação em todas as áreas da vida escolar. As acomodações e modificações são dois tipos de suporte que podem ser incluídos no IP para ajudar alunos com deficiência a aprender e participar da escola de forma mais eficaz. As acomodações ajustam como o aluno aprende ou demonstra que aprendeu, sem mudar o conteúdo. Por exemplo, oferecer tempo extra em provas ou usar tecnologia assistiva. Já as modificações mudam o que está sendo ensinado ou avaliado, adaptando o currículo às necessidades do aluno, como usar materiais em um nível de leitura diferente ou permitir apresentações orais em vez de testes escritos. Ambas são personalizadas com base nas necessidades específicas do aluno e devem ser claramente descritas no IP. Enquanto as acomodações garantem acesso ao currículo padrão, as modificações ajustam os objetivos de aprendizagem. Entender essa diferença ajuda os pais a participar ativamente das decisões sobre o plano educacional de seus filhos. Explicaremos mais sobre ajustes ou acomodações e modificações a seguir. Antes, durante e após a reunião da IP, a equipe deve considerar cuidadosamente quais modificações ou ajustes são necessários para apoiar o aluno com deficiência. Isso inclui observar o aluno em diferentes ambientes, revisar avaliações formais e informais e conversar com os pais e o próprio aluno sobre o que já funciona fora da escola. As acomodações devem ser específicas e diretamente ligadas às dificuldades descritas no IP. Durante a reunião, é importante discutir a eficácia das acomodações atuais e pensar em ajustes, caso seja necessário. Após a reunião, a equipe deve continuar coletando dados para garantir que as acomodações estejam realmente ajudando o aluno a aprender e participar. As acomodações podem ser organizadas em 4 categorias principais: apresentação, resposta, tempo ou agendamento e ambiente. Por exemplo, na apresentação, o aluno pode receber materiais visuais ou instruções escritas para facilitar a compreensão. Na resposta, pode usar tecnologia assistiva ou fazer uma apresentação oral ao invés de escrita. No tempo e agendamento, pode ter pausas sensoriais ou tempo extra para concluir tarefas. No ambiente, pode ter assento preferencial, apoio auditivo ou acesso a espaços mais tranquilos. Todas essas adaptações ajudam o aluno a acessar o currículo sem mudar o conteúdo, promovendo inclusão e equidade na aprendizagem. As modificações são mudanças no que está sendo ensinado ou na forma como o aluno demonstra o que aprendeu. Elas são usadas quando o currículo ou os métodos de ensino precisam ser ajustados para atender às necessidades específicas do aluno com deficiência. Antes da reunião do IP, a equipe pode coletar exemplos de trabalhos do aluno e conversar com ele sobre o que tem funcionado.
Durante a reunião, esses exemplos ajudam a mostrar como as modificações atuais estão impactando o aprendizado. Após a reunião, é importante continuar observando e coletando dados para avaliar se as modificações estão sendo eficazes. Existem 3 tipos principais de modificações: modificações de conteúdo, de instrução e de desempenho. Modificações de conteúdo podem incluir textos com linguagem mais simples ou tarefas adaptadas ao nível de leitura do aluno. Modificações de instrução envolvem métodos como ensino multissensorial, instruções passo a passo ou uso de materiais alternativos. Já as modificações do desempenho do aluno permite que o aluno demonstre o que aprendeu de formas diferentes, como apresentações orais, projetos ou tarefas visuais. Essas adaptações ajudam o aluno a aprender e participar de forma significativa, mesmo que o conteúdo ou os objetivos sejam ajustados para se alinhar às suas habilidades e necessidades. Durante o período de vigência do IP, é essencial identificar quais avaliações estaduais ou distritais o aluno participará, como o MCAS, MCAS alternativo e o Access. Todos os alunos devem realizar o MCAS, a Avaliação Estadual de Massachusetts, que começa na 3ª série. No entanto, alguns alunos com deficiências significativas podem ser elegíveis para o MCAS alternativo, uma avaliação alternativa baseada em portfólio. Essa decisão é feita caso a caso e deve ser justificada pela equipe do IP, considerando se o aluno consegue demonstrar conhecimento por meio desses testes. Além disso, o IP deve especificar se o aluno precisa de acomodações durante as avaliações, como tempo adicional, pausas, uso de tecnologia assistiva e outras adaptações. Essas acomodações garantem que o aluno tenha acesso justo ao conteúdo avaliado, respeitando suas necessidades individuais. O Departamento de Educação de Massachusetts publica anualmente uma lista padrão de acomodações, e a equipe do IP pode incluir acomodações adicionais em circunstâncias excepcionais. É fundamental que os pais compreendam que essas adaptações não alteram o conteúdo da avaliação, mas sim o modo como ela é administrada, permitindo que o aluno demonstre seu conhecimento de forma mais eficaz. As metas anuais mensuráveis no IP descrevem o crescimento esperado das habilidades e conhecimentos do aluno ao longo do período de vigência do documento, que geralmente é de 1 ano, mas não necessariamente coincide com o ano escolar. Essas metas são desenvolvidas com base nas necessidades acadêmicas e funcionais identificadas pela equipe do IP e devem ser específicas, desafiadoras, alcançáveis e mensuráveis. Cada meta começa com uma linha de base clara, ou seja, o que o aluno consegue fazer atualmente, e inclui critérios objetivos para avaliar o progresso, como porcentagens, níveis de desempenho ou frequência de comportamentos. O objetivo é garantir que o aluno possa se envolver e progredir no currículo geral e em outras áreas importantes da vida escolar. Além disso, o IP detalha como o progresso será monitorado ao longo do período do documento, incluindo o método de medição, o cronograma de acompanhamento e quem será responsável por essa tarefa. As metas podem ser divididas em objetivos ou benchmarks de curto prazo, que funcionam como etapas intermediárias entre o ponto de partida, a linha de base, e o objetivo final. Esses componentes permitem que a equipe do IP, incluindo os pais, acompanhe o progresso do aluno de forma contínua e ajustem as estratégias conforme for necessário. A participação dos pais é essencial para garantir que as metas sejam significativas e reflitam as reais necessidades e potencialidades da criança. O cronograma de relatório de progresso no IP garante que os pais recebam atualizações regulares e claras sobre o desenvolvimento de seus filhos em relação às metas anuais estabelecidas. Esses relatórios devem ser enviados com a mesma frequência que os boletins escolares dos demais alunos,
a menos que o IP determine a necessidade de uma comunicação mais frequente. Cada relatório deve responder a duas perguntas fundamentais. Qual é o progresso do aluno em direção à meta anual? E esse progresso é suficiente para que o aluno atinja a meta até o final do período do IP? Para isso, os profissionais da escola devem descrever o que o aluno está trabalhando, o que já foi alcançado, os desafios enfrentados e uma projeção sobre o alcance da meta. A linguagem usada deve ser acessível aos pais, evitando jargões técnicos. Se o progresso estiver abaixo do esperado, a equipe do IP pode considerar revisar o plano e, se necessário, convocar uma nova reunião para ajustar as estratégias de apoio. As metas do IP são personalizadas para atender às necessidades específicas de cada aluno e podem abranger diversas áreas além do conteúdo acadêmico tradicional. Entre os tipos de metas mais comuns estão habilidades para acessar matérias acadêmicas, como leitura, escrita e matemática, habilidades de aprendizagem social e emocional, que ajudam o aluno a gerenciar emoções, demonstrar empatia, tomar decisões responsáveis e lidar com situações sociais desafiadoras. Habilidades para a vida diária, como organização, autonomia e cuidados pessoais. Metas relacionadas à transição para alunos a partir dos 14 anos, que inclui preparação para a vida independente, vocacional e comunitária. E metas ligadas a serviços relacionados, como fonoaudiologia, terapia ocupacional ou fisioterapia. Todas essas metas devem ser acompanhadas por objetivos ou benchmarks de curto prazo, que ajudam a monitorar o progresso do aluno de forma estruturada e contínua ao longo do período do IP. A participação no ambiente de educação geral é um princípio fundamental do IP, baseado na exigência de que os alunos com deficiência sejam educados, sempre que possível, junto aos colegas sem deficiência, na escola local e com acesso ao mesmo currículo. Esse princípio é conhecido como ambiente menos restritivo, a sigla em inglês LRE. A equipe do IP deve considerar cuidadosamente os apoios e serviços suplementares que podem ser oferecidos para permitir essa inclusão, como acomodações, tecnologia assistiva, apoio de profissionais especializados e modificações no ensino. A remoção do aluno do ambiente de educação geral só deve ocorrer quando a natureza ou gravidade da deficiência impede que ele aprenda de forma satisfatória, mesmo com esses apoios. Quando isso acontece, o IP deve justificar claramente a decisão e documentar os serviços considerados antes de optar por um ambiente mais restritivo. Durante a reunião da IP, é essencial que a equipe discuta de forma colaborativa e individualizada a extensão da participação do aluno no ambiente de educação geral. Isso inclui considerar os pontos fortes, habilidades acadêmicas e sociais e as necessidades específicas do aluno. A equipe deve evitar decisões baseadas apenas na categoria da deficiência e, ao invés disso, avaliar se o aluno pode se beneficiar da interação com os colegas, da integração social e do acesso ao currículo comum. Os pais podem contribuir compartilhando exemplos de apoio que já foram utilizados, a programação atual do aluno e pesquisas sobre práticas inclusivas. Essa troca de informação ajuda a garantir que a decisão sobre o ambiente menos restritivo seja bem fundamentada e centrada no potencial de crescimento e participação significativa do aluno. A grade de prestação de serviços é uma parte essencial do IP, pois documenta com clareza todos os serviços que a escola se compromete a oferecer ao aluno. Ela informa quanto tempo o aluno passará recebendo educação especial, quais serviços serão prestados, com que frequência, por quem, em que ambiente, se é numa sala regular ou especial, e quando esses serviços começarão e terminarão. É fundamental que todos os apoios discutidos durante a reunião da IP, incluindo serviços relacionados, tecnologia assistiva, modificações curriculares,
suporte comportamental, serviços de transição e até treinamento para pais e funcionários estejam listados na grade. Se um serviço não estiver registrado nessa seção, é improvável que seja implementado. Por isso, os pais devem revisar esse item com atenção e garantir que ele reflita fielmente o que foi acordado. A prestação de serviços pode ocorrer de formas diferentes. Por meio de consulta, quando o especialista orienta o professor sobre estratégias para apoiar o aluno. Por serviço direto na sala de aula de educação geral, quando o profissional trabalha com o aluno durante as atividades regulares, ou por serviço direto em outros ambientes, como sala de recursos ou terapias específicas. Em alguns casos, os serviços podem ser prestados em casa ou em ambientes comunitários, especialmente para alunos com necessidades médicas ou em programas de transição. Independentemente do formato, os serviços devem ser definidos com base nas necessidades individuais do aluno e não na disponibilidade de pessoal ou recursos. A equipe do IP deve garantir que os serviços sejam adequados, eficazes e que promovam o progresso do aluno em direção às metas estabelecidas. A seção de serviços de transporte do IP descreve se o aluno precisa de transporte como parte dos serviços relacionados ao seu plano educacional. Muitos alunos com deficiência chegam à escola da mesma forma que os colegas sem deficiência, caminhando, sendo levados por familiares ou utilizando o ônibus escolar regular, o que em Massachusetts é chamado de transporte regular. No entanto, alguns alunos podem precisar de transporte especial, quando sua deficiência impede o uso seguro ou eficaz do transporte comum. Esse serviço pode incluir veículos adaptados com elevadores ou rampas, viagens entre escolas ou dentro do prédio escolar e apoio adicional como monitores ou enfermeiros. O IP deve especificar claramente o tipo de transporte necessário, os apoios envolvidos, a frequência, o início e término dos serviços e as justificativas relacionadas à deficiência. É fundamental que todos os serviços acordados estejam registrados nessa seção do IP, garantindo que os pais saibam exatamente o que esperar e possam responsabilizar a escola pela implementação adequada. A modificação de cronograma no IP refere-se a ajustes na duração do dia escolar, do ano letivo ou na rotina diária do aluno, feitos para atender às suas necessidades individuais relacionadas à deficiência. Essas modificações podem incluir um dia letivo prolongado para oferecer tempo adicional de instrução ou serviços, um dia reduzido, quando fatores como fadiga, atenção ou condições médicas exigem menos tempo na escola, ou horários escalonados, que permitem maior flexibilidade na rotina, como início ou término de atividades em horários diferentes. Além disso, o ano letivo estendido, a sigla ESY, pode ser considerado quando há risco de regressão substancial nas habilidades do aluno durante períodos sem aula. Todas essas decisões devem ser tomadas pela equipe do IP com base em dados concretos e nas necessidades específicas do aluno, e devem ser documentados claramente no plano. É essencial que os pais participem dessas discussões, garantindo que qualquer ajuste no cronograma reflita o que é necessário para o progresso educacional do aluno, e não limitações de recursos ou logística escolar. Quando a equipe do IP determina que um aluno é elegível para os serviços de ano letivo estendido, essa seção do IP deve detalhar claramente os serviços específicos que serão oferecidos durante esse período. O objetivo do ESY é evitar regressões significativas nas habilidades do aluno durante as férias escolares e garantir a continuidade do progresso educacional. A prestação de serviços deve incluir instrução especialmente projetada, serviços relacionados e suportes necessários, especificando o tipo de serviço, quem o fornecerá, por função, o local, a frequência, a duração e as datas de início e término. Além disso,
Se o aluno precisar de transporte para participar do ESY, essa necessidade deve ser documentada com igual precisão. A equipe do IP deve considerar se o transporte será feito em veículo regular ou especial, e se são necessários apoios adicionais como atendentes, equipamentos especializados ou precauções específicas relacionadas à deficiência, como convulsões, dificuldades comportamentais ou de comunicação. Assim como nas demais sessões do IP, tudo que for acordado deve ser registrado para garantir que os serviços sejam devidamente implementados. A seção de informações adicionais permite que a equipe registre detalhes relevantes que não se encaixam diretamente nas outras partes do documento, mas que são importantes para apoiar o bem-estar e o progresso educacional do aluno. Isso pode incluir assistência médica, como acompanhamento por enfermeira, tempo de planejamento comum entre professores de educação geral e especial para garantir alinhamento nas estratégias de ensino, horários de reuniões entre equipe e família, uso de diários ou livros de comunicação entre pais e professores, treinamentos para pais e planos de intervenção comportamental. Esta seção também pode documentar requisitos específicos de transição, presença dos pais em atividades escolares ou qualquer suporte adicional necessário. Ao incluir essas informações, o IP se torna mais completo e personalizado, refletindo melhor as necessidades reais do aluno e promovendo uma colaboração mais eficaz entre escola e família. A sessão de resposta do IP é onde os pais formalizam sua decisão sobre o plano proposto pela escola. Após o desenvolvimento do IP, o distrito deve enviar aos pais, em até 5 dias escolares, 2 cópias do documento, junto com a proposta de colocação e o aviso exigido. Os pais têm até 30 dias corridos para responder, podendo aceitar totalmente, rejeitar totalmente, ou aceitar em parte e rejeitar em parte. Caso rejeitem alguma parte, é importante que os pais assinalem a opção solicitando uma reunião para discutir os pontos rejeitados. Os pais também podem usar o campo de comentários dos pais para explicar suas preocupações ou registrar quais partes estão sendo rejeitadas. Os serviços aceitos entram em vigor imediatamente, enquanto os rejeitados permanecem suspensos. Em caso de rejeição parcial, o aluno tem direito à permanência no último programa aprovado, ou stay put, até que a disputa seja resolvida. Esse direito, no entanto, não se aplica em casos de elegibilidade inicial, quando o aluno ainda não possui um IP em vigor. Para que a resposta seja válida, o formulário deve ser assinado e datado pelos pais ou responsáveis legais, ou pelo próprio aluno caso tenha 18 anos ou mais e não tenha um tutor nomeado pelo tribunal. Se não houver resposta dentro do prazo, o IP é considerado rejeitado e nenhum novo serviço será implementado sem o consentimento formal. O formulário de consentimento de colocação escolar formaliza a decisão sobre o ambiente educacional em que o aluno receberá os serviços descritos no IP. Essa colocação deve ser discutida após o desenvolvimento do IP e deve ser baseada exclusivamente nas necessidades individuais do aluno, não na disponibilidade de programas na escola. De acordo com leis federais e estaduais, o aluno tem o direito de ser educado no ambiente menos restritivo, ou seja, junto com colegas sem deficiência, sempre que possível, com uso de apoios e serviços suplementares. As opções de colocação fazem parte de um contínuo de serviços e incluem inclusão total, que significa pelo menos 80% do tempo na educação geral, inclusão parcial, que significa entre 40% e 79%, e classe substancialmente separada, escola separada, educação domiciliar, entre outras. A remoção do aluno do ambiente de educação geral só deve ocorrer quando a natureza ou a gravidade da deficiência impede que ele seja educado satisfatoriamente nesse ambiente, mesmo com os apoios necessários.
No formulário de consentimento de colocação, os pais devem assinalar se concordam ou rejeitam a colocação escolar proposta. Caso rejeitem, podem também marcar a opção solicitando uma reunião para discutir a colocação. Além disso, é necessário que os pais assinem e datem o formulário para que a sua resposta seja registrada oficialmente. O consentimento dos pais é essencial para que a colocação seja implementada, garantindo que o aluno tenha acesso ao currículo geral e oportunidades de interação social sempre que possível. O formulário de colocação para crianças em idade pré-escolar, de 3 a 5 anos, formaliza a decisão sobre o ambiente educacional em que a criança receberá os serviços de educação especial. Essa colocação deve ser baseada nas necessidades individuais da criança, conforme descritas no IP, e não nos programas disponíveis no distrito. Os serviços oferecidos nessa fase têm como foco principal a preparação para o ingresso no jardim de infância, ou aqui chamados de kindergarten. É importante saber que os distritos escolares não são obrigados a oferecer programas em período integral para essa faixa etária. Além disso, é comum que os serviços sejam prestados por uma combinação de profissionais da equipe escolar e de especialistas externos, como terapeutas clínicos em hospitais ou serviços em casa, garantindo uma abordagem integrada ao desenvolvimento da criança. No formulário, os pais devem assinalar se concordam ou rejeitam a colocação proposta. Caso rejeitem, podem também marcar a opção solicitando uma reunião para discutir a colocação. Além disso, é necessário que os pais assinem e datem o formulário para que sua proposta seja registrada oficialmente. Essa etapa é essencial para garantir que a colocação reflita as necessidades reais da criança e seja implementada com consentimento informado da família. Assim que os pais assinam e devolvem o IP proposto, a escola deve implementar imediatamente todas as partes aceitas do plano. Os serviços devem começar no dia seguinte ao recebimento do IP assinado pela escola, garantindo que o aluno receba o suporte necessário sem atrasos. O IP deve ser acessível a todos os profissionais responsáveis por sua implementação, incluindo professores, terapeutas e outros prestadores de serviço. Após a aceitação do IP, os pais devem esperar relatórios de progresso com a mesma frequência dos boletins escolares, baseados em dados objetivos e contínuos, e não apenas em observações informais. Esses relatórios devem refletir claramente as metas e os objetivos do IP, indicando se o aluno está avançando ou se ajustes são necessários. Uma reunião anual da equipe para revisar o IP avalia o progresso do aluno e desenvolve novas metas desafiadoras. Os pais podem solicitar reuniões adicionais se surgirem dúvidas ou preocupações. Uma reavaliação formal a cada 3 anos, ou antes, caso seja necessário, para verificar se o aluno continua elegível para a educação especial e se suas necessidades mudaram. Durante a reunião anual, os pais devem revisar quais metas foram alcançadas e colaborar com a equipe para definir novos objetivos. Se as metas e os objetivos do IP permanecerem os mesmos de ano para ano, isso pode ser um sinal de alerta de que o aluno não está progredindo efetivamente e o plano educacional precisa ser ajustado. As reavaliações trienais são fundamentais para entender o estilo de aprendizagem da criança, seus pontos fortes e fracos e os serviços que ela precisa. Elas ajudam a orientar as próximas etapas e garantir que o IP continue relevante e eficaz.
Todos os professores e prestadores de serviço que trabalham com um aluno elegível devem ter acesso ao IP e estar plenamente cientes de suas responsabilidades específicas para garantir que o plano seja colocado em prática de forma eficaz. Isso inclui aplicar corretamente todas as acomodações, modificações e assistências descritas no documento, conforme determinado pela equipe do IP. O cumprimento dessas responsabilidades é exigido por lei. É essencial que os pais saibam que o IP não é apenas um plano escrito. Ele deve ser executado por todos os profissionais envolvidos, e cada membro da equipe escolar tem o dever de garantir que o aluno receba os apoios e serviços acordados. Essa colaboração é fundamental para o progresso educacional e o bem-estar do aluno. Os pais têm direitos garantidos por leis federais e estaduais, que asseguram sua participação ativa e informada em todas as etapas do processo do IP. Esses direitos incluem receber notificações por escrito, consentir ou rejeitar serviços propostos, solicitar avaliações independentes, observar o programa escolar, manter arquivos confidenciais e ter acesso a serviços de tradução e interpretação quando for necessário. Os pais também têm o direito de solicitar uma reunião para discutir partes rejeitadas do IP e podem registrar suas preocupações na seção de preocupações dos pais. Em casos de desacordo, existem salvaguardas processuais que oferecem alternativas para a resolução, como o Sistema de Resolução de Problemas, PRS, Escritório de Direitos Civis, mediação, reunião facilitada do IP e audiência legal pelo BSA. É importante destacar o direito de permanência, ou Stay Put, que garante que o aluno continue recebendo os serviços do último IP aceito enquanto disputas são resolvidas. Esse direito, porém, não se aplica em casos de elegibilidade inicial, quando o aluno ainda não possui um IP em vigor. Essas proteções asseguram que os pais possam colaborar, questionar e buscar soluções justas para garantir uma educação apropriada para seus filhos. Aqui estão alguns recursos e links mencionados neste workshop. Para assistências técnicas, por favor, entre em contato com o nosso Centro de Informações. Oferecemos treinamentos, informações e apoio em educação especial em várias línguas. Para saber mais sobre nossos workshops, entre na página da Federação. A Federação também oferece treinamentos intensivos para pais e profissionais através do programa PCTI. Muito obrigado por participar deste workshop da Federação para Crianças com Necessidades Especiais, sobre direitos básicos entendendo o IP. Sua presença e envolvimento são fundamentais para garantir que seu filho receba os apoios e serviços que merece. Não deixe de conferir os outros 2 workshops da série, Avaliação e Elegibilidade e Transição para a Vida Pós-Secundária, dos 14 aos 22 anos. Ambos oferecem informações valiosas para apoiar o desenvolvimento e futuro de seu filho.